Como o tempo passa rápido, nós mais uma vez estamos aí às portas da celebração de mais um Natal. Parece que a impressão que nós temos é que há poucos dias estávamos assentados à mesa nos nossos lares, nos fartando das belas e deliciosas ceias de Natal, e mais uma vez aqui estamos agora na expectativa e no início das celebrações de mais um Natal agora nesse ano de 2016. Inclusive a própria cantata que as crianças aqui agora acabaram de apresentar deu o pontapé inicial nas celebrações de Natal na nossa igreja, que continuarão no próximo final de semana através da cantata dos adolescentes e jovens. Você que nos visita já está convidado, e que se concluirá no dia 24 com o culto que também aqui haverá de celebração ao nascimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Redentor amado. E então, diante de toda essa atmosfera natalina que nós já estamos vivendo, pois em todo lugar que nós vamos, nós já nos esbarramos com decoração, com música, em todos os lugares, eu gostaria que hoje nós pensássemos a respeito de como eu e você podemos aproveitar de fato o Natal. Como eu e você podemos desfrutar corretamente, biblicamente, dessa celebração que ocorre no mundo todo. E diante dessa pergunta, geralmente as respostas são as mais variadas possíveis. Eu aproveito o Natal na igreja, como ocorrerá agora no próximo dia 24. Eu aproveito o Natal comendo aquela bela ceia, onde nós passamos o dia todo preparando os comes e bebes que serão, que nós participaremos dele durante a noite. Eu aproveito o Natal junto com os meus familiares, eu aproveito o Natal descansando, enfim, as respostas são as mais variadas possíveis. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que ali nós encontramos algumas orientações da parte do Senhor a respeito de como eu e você devemos aproveitar o Natal. Por isso, abra sua Bíblia, lá no Evangelho segundo João, nós leremos lá no capítulo 1, os 14 primeiros versículos. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. João, capítulo 1, versículos 1 a 14, texto bastante conhecido de todos nós, que nos diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, a razão de nós pensarmos a respeito como nós aproveitarmos o Natal,
é porque diante de todas essas festividades, de todo esse envolvimento com essas celebrações, de toda essa parte comercial que hoje envolve a celebração do Natal, nós corremos o risco de, em meio a tudo isso, nós perdermos de vista o que realmente é importante do Natal. É necessário nós pensarmos a respeito do Natal, do nascimento de Cristo Jesus, do que tudo isso envolve, das implicações desse nascimento de Cristo Jesus, de realmente enxergarmos o Natal pela ótica correta. Porque infelizmente hoje nos nossos dias, o Natal acabou perdendo a sua essência, a sua mensagem, acabou aquele análise a respeito do que realmente é o Natal, tem caído no mar do esquecimento da grande maioria das pessoas. Hoje, na verdade, o Natal é, na verdade, um momento para nós nos juntarmos com família, para comermos tudo aquilo que não comemos ao longo do ano. A mente das crianças hoje, quando fala em Natal para elas, é o dia em que elas vão ganhar aquele presente que elas esperaram o ano todo. Por isso, então, é importante nós pensarmos a respeito de como nós aproveitarmos bem o Natal, para que nós, como povo do Senhor, realmente nos lembremos do que é celebrado nesse dia, do que é comemorado, do que nós louvamos e agradecemos ao Senhor nesse dia que nós nos reunimos como igreja, como família ou individualmente. E então, a partir de João, capítulo 1, dos versos 1 a 14, eu gostaria de aqui trazer então algumas sugestões a cada um de nós sobre como aproveitar o Natal na sua plenitude. E a primeira coisa então, a primeira sugestão, o primeiro conselho que a palavra do Senhor ela nos dá é: reflita, pense, medite na pessoa de Cristo Jesus. A primeira resposta que a palavra do Senhor nos dá à pergunta sobre como aproveitar o Natal é: reflita, pense, medite na pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, reflita, pense, medite a respeito da pessoa e obra de Cristo Jesus, do que Ele realizou, do porquê Ele se encarnou, do porquê Ele deixou a sua glória e habitou entre nós. E então, olhando para esse texto, nos 5 primeiros versículos, João ele vai nos dar algumas razões e sobre o que pensar a respeito de Cristo Jesus. João, ele não só, pensem, reflitam, medite a respeito da pessoa de Cristo Jesus, mas ele nos dá e nos mostra a respeito do que nós devemos pensar a respeito da pessoa e obra de Cristo Jesus. E então, em primeiro lugar, ele vai dizer que Jesus já existia antes de vir ao mundo. No versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra princípio aqui aponta não somente para o princípio da criação, quando todas as coisas vieram a existir, mas aponta para um período muito antes da criação relatada em Gênesis capítulo 1. É uma maneira de João dizer a respeito da eternidade, ou seja, que na eternidade Jesus já existia. Portanto, ele não é um homem comum como eu e você. Nós passamos a existir a partir da nossa concepção ou do momento que nós viemos a este mundo. Mas antes de Jesus nascer como criança naquela manjedoura, ele estava com Deus e ele era Deus. E aqui está a segunda coisa a qual João chama a nossa atenção para pensarmos, meditarmos, refletirmos a respeito da pessoa de Jesus, que ele estava com Deus e que ele era Deus.
E aqui nós temos um dos maiores mistérios nas Sagradas Escrituras, que é o de como alguém pode ser e estar ao mesmo tempo. Como alguém pode estar com Deus e ser Deus ao mesmo tempo. E a resposta que tem sido trazida pela teologia evangélica clássica é que nesse trecho das Sagradas Escrituras nós estamos diante do mistério da Trindade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquela criança que nasceu naquela manjedoura, naquele estábulo, ela é na verdade o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. É nesse sentido que ele estava com Deus. O Filho estava com o Pai e era Deus, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A melhor forma de nós respondermos a esse enigma é que o verdadeiro Deus, ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E o que aconteceu na noite de Natal foi o nascimento ou a encarnação de Deus Filho, que já existia. E é algo que a nossa mente, irmãos, precisa olhar com amor e perceber o grande amor de Cristo por nós. Um amor consciente que o leva a deixar a sua eternidade gloriosa para se fazer carne. Pensarmos a respeito da pessoa de Jesus e de vermos que ele não só é pré-existente, que antes de tudo ele já estava lá, mas que ele também é Deus, nos leva a refletir e a pensar a respeito do grandioso e do poderoso amor de Deus, que o fez se despir de toda a sua glória, que o fez sair de onde ele se encontrava, para se fazer carne e habitar no meio de cada um de nós. E não somente isso que é dito por João a respeito de Jesus, que ele é pré-existente, que ele é divino, mas também fala que Cristo Jesus, ele é o Criador. No versículo 3 temos: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. As Escrituras Sagradas não nos dão muitos detalhes a respeito de como Deus criou o mundo e todas as coisas, mas uma coisa ela afirma veementemente: tudo o que há veio da parte de Deus, tudo o que existe veio da parte do Senhor. Se nós fizermos a pergunta, por que existe alguma coisa em vez de nada? A resposta é que Deus, o Deus eterno, no princípio, resolveu criar todas as coisas. A partir da sua palavra, haja, surgiu todas as coisas, inclusive a mim e a você. E ao fazer isso, o agente executor, aquele que fez, aquele que trouxe todas as coisas à existência, foi exatamente o Verbo, o Deus Filho, Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos, carregar em nós e pensarmos não somente no período de Natal, mas ao longo de todos os nossos dias, sobre o senhorio de Cristo sobre toda a criação. Pensarmos que dele tudo depende para existir e sem ele nada teria, nada poderia vir a ser se o próprio Cristo Jesus não tivesse o feito. Eu e você não estaríamos aqui, não haveria a criação, não haveria nada se Cristo Jesus não resolvesse se mover e criar todas as coisas. E neste ponto, João nos leva a confiar em Cristo Jesus, levando em conta não somente a sua essência divina, mas também o seu grande poder. E como é, irmãos, reconfortante, o quão nos enche de esperança essa ideia de que o mesmo poder que criou todas as coisas é o mesmo poder
que age em nós como criaturas, que age na minha e na sua vida, que é o mesmo poder que ainda agirá, renovando, trazendo o novo céu e a nova terra. Cristo, o Senhor a quem pertence e de quem tudo depende. Mais adiante, agora no versículo 4, João diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Pré-existente, Deus, Criador, Salvador, e a vida estava nele. A vontade de Deus foi que a vida eterna, a verdadeira vida que dura para sempre, residisse na pessoa de seu Filho, Cristo Jesus. Aquela criança ali na manjedoura, ali naquele estábulo, não é somente Deus se fazendo carne, mas é o Criador de todas as coisas e traz com Ele, traz em si a vida eterna para ser concedida à humanidade, aos eleitos de Deus. A vinda de Cristo Jesus a este mundo não é uma tentativa de salvação dos homens, mas uma obra efetiva de vencer as trevas. Os crentes nos dias de João viviam rodeados de uma grande nuvem cinzenta, rodeados de um mundo em trevas, que poderiam levar a uma percepção negativa da existência. Mas o que João garante é que a obra redentora de Cristo Jesus é a obra de um vitorioso. O Cordeiro venceu. Mas por fim, lá no versículo 5 lemos: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas aqui relatadas por João representam o mal, o pecado, o desconhecimento de Deus, a ignorância de Deus, a rejeição de Deus e a Deus. Contudo, esse que é pré-existente, Criador, Salvador, ele venceu, ele dissipou as trevas de uma vez por todas. Houve um momento onde parecia que as trevas haviam triunfado. Houve um momento em que parece que o mal havia vencido, que Cristo havia fracassado no seu projeto, no seu propósito, naquilo que ele veio para realizar. Inclusive nós podemos ver isso nitidamente na pessoa dos discípulos, que acabaram se dispersando depois da morte do Senhor Jesus. Mas as Sagradas Escrituras nos mostram que, embora naquele momento a percepção fosse a de que as trevas haviam vencido, o mal havia prevalecido, que Cristo havia sido derrotado, ao terceiro dia as trevas não prevaleceram. Cristo Jesus ressurge de entre os mortos, rompe com os grilhões da morte, vence as trevas, e de fato as trevas não podiam de modo algum prevalecer contra Cristo Jesus. Isso porque Ele é Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele já existia antes de tudo, veio para ser o Salvador e para ressurgir dos mortos, trazendo luz, trazendo vida a cada um de nós. O Natal, meus irmãos, só faz sentido se nós entendermos quem realmente é Cristo Jesus. Entendermos que Ele não é só um homem de quem a história relata algumas coisas, de alguém que fez um furdunço em Jerusalém, que Ele não é somente mais um pela história. O Natal, ele só faz sentido se nós realmente soubermos quem é Cristo Jesus, por que nós o celebramos, por que nós nos reunimos para agradecer a Deus nessa época do ano. Quer aproveitar bem o Natal? Pense, medite, reflita na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, para nós aproveitarmos bem o Natal, o segundo conselho que as Sagradas Escrituras nos dá é:
creia no que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Creia no que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Hoje na escola dominical, o pastor Aguinaldo falou uma coisa que me acendeu uma luz e que, pensando a respeito disso, ele está realmente correto. Ele disse que nós, embora tenhamos a Bíblia em nossas mãos, vivemos como se nós não crêssemos naquilo que as Sagradas Escrituras relatam. Citando inclusive o exemplo do islamismo, onde as pessoas creem de tal forma naquilo que é pregado, que acreditam de tal forma naquilo que lhes é falado, que elas saem dos 4 cantos do mundo para se juntar em um exército para ali no Oriente Médio fazerem aquela guerra. Indivíduos que por causa daquilo que lhes foi pregado, estão dispostos até mesmo a morrer. Mas nós, enquanto cristãos, que temos as palavras da verdade em nossas mãos, que temos as Sagradas Escrituras, que temos a vontade e a verdade do Senhor revelada em nossas mãos, às vezes com os nossos lábios até professamos que cremos naquilo que está escrito, mas infelizmente nós vivemos como se nós não crêssemos nisso que nos é pregado. Basta olhar para os nossos natais, que nós chegaremos a essa conclusão. Por isso que as Sagradas Escrituras nos chamam a atenção, para que, além de pensar, refletir e meditar na pessoa e obra de Cristo Jesus, nós creiamos naquilo que as Sagradas Escrituras revelam a cada um de nós. E como nós então podemos crer no que a Bíblia diz? Ela nos traz 3 testemunhos, dizendo, testificando, falando a respeito do Senhor e Salvador da humanidade, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O primeiro desses testemunhos é o de João, que lá no versículo 6 e 7 diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz aqui, Jesus Cristo, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Aqui, nesses versículos, está a razão de João Batista ter vindo a este mundo. Ele veio para dizer que esse menino que nasceu e que vem depois dele é Deus. Não é simplesmente uma criança, não é simplesmente alguém que mais tarde se tornará mais um homem, mais um entre a população daquela região, mas para testemunhar e testificar que aquele menino, naquela manjedoura, naquele estábulo, é Deus, e que já existia antes dele, mesmo tendo nascido posteriormente, e que ele é o Salvador, ele é o vitorioso sobre todas as coisas. Deus mandou João preparar o caminho e dar testemunho a respeito de Cristo Jesus, falar a respeito do Messias prometido, daquele que foi prometido desde Gênesis capítulo 3,15, e que foi prometido em tantas outras trechos da história e das Sagradas Escrituras, como nós lemos aqui em Isaías 9:53. Ele agora veio, ele agora se fez homem, aquele que nos traz a paz, aquele que foi traspassado pelas nossas iniquidades, aquele que foi moído, aquele que, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, está aqui agora no nosso meio. E aí lá no versículo 9 ele diz: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Foi para isso que o menino nasceu, para iluminar todo o homem com a verdade, trazer a vida e trazer salvação. E primeiramente Deus mandou João testemunhar, falar, anunciar isso às pessoas.
Mas temos o testemunho do próprio Deus. Nos versículos 12 e 13 temos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Acontece uma coisa maravilhosa quando alguém crê nisso que a Bíblia diz aqui a respeito de Jesus. Deus transforma aquela pessoa. Deus faz com que ela nasça de novo, e esse novo nascimento não é alguma coisa da carne, não é alguma coisa feita pelo ser humano, mas é algo que é feito pelo próprio Deus. Essa pessoa nasce a partir de Deus, e ao fazer isto, é como se Deus estivesse dando testemunho a respeito de Cristo, comprovando: olha, esse é o meu filho, esse é o que eu enviei ao mundo, esse é a segunda pessoa da Trindade, esse é o Salvador, esse é aquele a respeito de quem Isaías falou, esse é aquele que nasceria do ventre da mulher para esmagar definitivamente, de uma vez por todas, a cabeça da serpente. Mas temos também o testemunho dos apóstolos. O versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Aqui está no plural, porque o apóstolo João, que foi quem escreveu esse evangelho, está falando em nome dos demais apóstolos. Apóstolos esses que andaram com Jesus durante os 3 anos do seu ministério efetivo. E esses homens, eles testemunharam os milagres de Jesus, ouviram as palavras de Jesus, viram o seu mestre ser morto, viram-no depois ressurreto de entre os mortos, deram testemunho disso à igreja e àqueles que ele encontravam pelo caminho, e até mesmo foram capazes de morrer por causa desse testemunho. Mas não somente os apóstolos, todos aqueles que estavam vivos na época em que o Novo Testamento foi escrito, também poderiam dizer: nós o vimos, nós andamos com ele, nós comemos com ele. E é o que João Batista estava dizendo aqui: nós vimos a sua glória. 3 testemunhos: João Batista, o próprio Deus e os apóstolos. O testemunho de cada um deles está registrado nas Escrituras, para que eu e você creiamos que Jesus Cristo, aquela criança ali naquela manjedoura, que ano após ano nós celebramos, é aquele que veio para salvar e para resgatar o perdido. Mas em terceiro lugar, um outro conselho que a palavra do Senhor nos dá para nós aproveitarmos o Natal é: receba com espanto e admiração a doutrina da encarnação de Cristo. Receba com espanto e com admiração a doutrina da encarnação de Cristo. Muitas vezes, irmãos, esse maravilhoso advento não faz mais diferença nas nossas vidas. Muitas vezes, quando se fala em doutrina da encarnação de Cristo, a pergunta que às vezes brota na mente é: isso é de comer ou de passar no cabelo? Qual é a influência disso? E eu com isso? Doutrina é coisa de teólogo. Quem tem que envolver-se com doutrina é pastor que vai pregar. Eu não preciso me envolver com doutrina. Mas esta, meus irmãos, dentre todas, a meu ver, é uma das mais belas e espetaculares doutrinas que estão presentes nas Sagradas Escrituras. Deus resolveu se fazer homem. O Criador, aquele cheio de glória e de majestade, aquele, como Isaías relata, que nem os anjos
olhavam diretamente para ele, mas se cobriam com as suas asas diante da glória e da majestade, ele se despiu de tudo isso e se fez homem, se fez carne, assim como eu e você. E João, então, no versículo 10, diz que o Verbo estava no mundo, o mundo é sua criação, o mundo foi feito por ele, mas o Criador agora resolve vir à sua criação, ele resolve vir a este mundo que ele mesmo diz, haja, e tudo surgiu. Aquele que dentro de 6 dias criou todas as coisas simplesmente pela palavra do seu poder. E nesse sentido, o Deus do cristianismo, ele é diferente de todos os outros deuses das demais religiões, porque nós temos 2 polos nas demais religiões, ou são religiões que possuem Deus totalmente transcendentes, ou seja, um Deus que não se envolve, um Deus que não se relaciona com a sua criação. Trata-se de um Deus que não se mete com a matéria, porque a matéria é má, como acontece no gnosticismo. Ou nós temos do outro lado, o panteísmo, são religiões que dizem que Deus é tudo e que tudo é Deus. Mas no cristianismo, meus irmãos, nós temos um Deus que é transcendente, mas também um Deus que é imanente. Ou seja, um Deus que não é a criação, mas um Deus que também veio e se tornou parte da sua criação. Esse é o grande mistério nas Sagradas Escrituras. O Verbo se fez carne, tomou a natureza humana como a minha, como a sua, todavia, sem pecado. E no versículo 14, João ainda diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar aqui, no grego, é uma palavra que significa armar a tenda. Ou seja, Cristo veio e armou a sua tenda no nosso meio. Armou a sua tenda entre nós. Ele não construiu uma tenda, ele não construiu uma casa, porque ele não planejava ficar aqui muito tempo. Ele sabia que iria morrer, ressuscitar e retornar para a sua glória. E então, ele arma uma tenda e habita no nosso meio por cerca de 30 e poucos anos. Deus se fez carne, veio ao mundo, armou a tenda dele no nosso meio, andou no nosso chão, bebeu nossa água, comeu a nossa comida, respirou o nosso ar, participou do nosso sangue, experimentou a legítima, verdadeira e genuína humanidade. Isso, irmãos, é o que nós celebramos no Natal, ou que pelo menos deveríamos celebrar. O Criador de todas as coisas habitou junto conosco, esteve no nosso meio, se fez como um de nós, padeceu, sofreu, experimentou privações, dores, morte, e ele não precisava de nada disso, mas ele o fez por amor a mim e a você. E é desse precioso amor que fez Cristo se privar de tantas coisas, é que nós devemos nos lembrar no Natal, e que nós realmente devemos celebrar nesse período. E em quarto e último lugar, examine você mesmo diante de tudo isso. O quarto e último conselho de João a mim e a você, sobre como nós podemos e devemos aproveitar o Natal é, diante de tudo isso que nós aqui falamos nessa noite, como você se encontra diante de tudo isso? Como você está diante de toda essa realidade que as Sagradas Escrituras nos mostram? E a razão disso é porque só há 2 posições. A primeira delas está lá no versículo 10 e 11 que diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele,
mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Em particular, João está aqui falando dos judeus, mas de maneira geral está falando de toda a raça humana. Cristo veio para o que era seu. Ele é o Criador, nós somos dele, tudo o que existe é dele, mas quando ele veio aqui, não foi reconhecido, muito menos recebido por aqueles aos quais ele veio. Os judeus o rejeitaram. É um profeta? É mais um revolucionário entre tantos? É um rabino? É um mestre? Mas não só não o reconheceram, como além disso, o crucificaram. A outra alternativa está nos versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Existem apenas duas possibilidades, duas posturas, duas posições diante do que as Escrituras nos diz a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu gostaria que você pensasse agora nesse período de Natal. Porque você está em um desses dois polos. Ou você recebe e crê, e assim se torna filho de Deus, e recebe a vida e a luz, a imortalidade, a felicidade eterna aqui e no mundo vindouro. Ou você faz como aqueles que o crucificaram, não o reconhecem, inclusive o rejeita. E lembrando que com isso, nós estamos rejeitando a luz e a vida, porque fora de Cristo não há possibilidade de nos apropriarmos da luz e da vida. Onde você está nessa noite? Qual é a sua posição diante da criança que está ali naquela manjedoura? No qual desses polos você se encontra nesse momento? Eu digo a você que quando eu olho para aquela manjedoura, eu não vejo ali apenas uma criança, mas eu vejo ali o Verbo que se fez carne. Eu vejo o Criador vindo à criação. Eu vejo o Senhor do universo se humilhando para vir ao nosso encontro, abraçar cada um de nós, para nos chamar e dizer: vocês são meus. Eu vejo ali o Senhor dizendo que mais do que criaturas, Ele quer que cada um de nós sejamos os seus filhos, e que o façamos isso pela fé no nome de Cristo Jesus. Eu sei que isso é um milagre, porque está escrito aqui nas Escrituras, e que essa transformação não é uma coisa que pode ser feita pela carne ou pelo sangue. Eu não posso, bem que gostaria, mas eu não posso obrigar você a crer, porque é Deus quem faz isso. É uma obra de Deus. É Deus quem desvenda os nossos olhos, para que, olhando para a figura de Jesus, e o menino naquela manjedoura, nós vejamos além, nós vejamos o Verbo pré-existente, nós vejamos o Salvador, nós vejamos aquele que veio para morrer, o Filho de Deus em quem há luz e em quem há também vida. Se você deseja compreender isso, eu não posso fazer esse milagre na sua vida, mas você, aí onde você se encontra, pode dizer ao Senhor: Deus, abre os meus olhos, faz com que eu creia, faz com que eu entenda, faz com que eu perceba tudo aquilo que eu ainda, até hoje, ainda não consegui perceber. Saiba que esse
é o tipo de oração que Deus tem prazer, alegria, júbilo em responder, desde que seja feita com sinceridade, desde que seja feita com todo o nosso coração. É isso, irmãos, que nós devemos fazer para aproveitar esse Natal. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque mesmo sendo esse Deus cheio de glória e de majestade, o Senhor de todas as coisas, o Criador, aquele que tem domínio sobre tudo, aquele que somente pelas Tuas palavras traz tudo à existência. Obrigado, porque o Senhor resolveu se despir de toda essa glória e de toda essa majestade, para vir ao nosso meio, para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar vida, para nos transportar das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E perdão, Senhor, perdão por nos esquecermos de tão maravilhosa obra. Perdoa-nos, ó Deus, por deixarmos que tudo isso que o Senhor fez por nós, em nós e através de nós, caia no mar do esquecimento das nossas mentes. De no Natal, ó Deus, nos lembrarmos somente dos nossos familiares, da boa comida, dos presentes. Não que isso seja ilícito, mas de focarmos somente isso. Mas que esse Natal, ó Deus, ele seja diferente. Que realmente, ó Deus, possamos meditar, refletir e pensar em tudo aquilo que Cristo Jesus fez por cada um de nós. Essa é a nossa oração, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém.